Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo de Panorama Bíblico e hoje nós vamos falar sobre a história de Abraão. Se você está acompanhando a nossa leitura anual em ordem cronológica, então você sabe que nós já passamos pela primeira sessão do livro de Gênesis e também sobre a história de Jó. Aqui no nosso canal você encontra vídeos explicando cada uma dessas coisas e Jó aconteceu aproximadamente 100 anos antes da história de Abraão. Então nós retornamos agora para essa segunda sessão de Gênesis. Você já sabe que Gênesis ele significa o princípio e é onde Deus revela como as coisas foram criadas. E Gênesis ele tinha a sua primeira sessão, que é do capítulo 1 ao 11, onde ele fala de 4 eventos: a criação, a queda do homem, ele fala sobre o dilúvio e ele também fala sobre a confusão que aconteceu em Babel. Agora nessa segunda sessão, do capítulo 12 em diante, ele não vai falar mais de 4 eventos, mas de 4 pessoas: Abraão, Isaac, Jacó e também José. Hoje especialmente nós vamos falar dessa história que eu amo, que é a história de Abraão. No fim de Gênesis capítulo 11, a Bíblia vai traçar a genealogia de Sem, que era um dos filhos de Noé, que agiu corretamente quando seu pai estava embriagado, cobriu a sua nudez, e ele vai trazer até Terá, que era pai de Abraão, e, consequentemente, os seus filhos. E é aí onde então a gente começa a história de Abraão. Quando nós olhamos para isso, sempre que a Bíblia traz uma genealogia, na verdade ela está dizendo, essa história não começou aqui, na verdade ela começou muito antes, e Deus ele estava presente em todo o curso. Ele não perdeu o controle, mas ele permitiu que cada uma das coisas acontecesse para que o seu plano principal se cumprisse. Terá então, ele morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus e ele parte para morar em Canaã. Só que no meio do caminho ele chega em uma cidade chamada Harã e ali ele se estabelece. Ele mora com toda a sua família até a sua morte. É depois da morte de Terá, o seu pai, que Abrão é chamado pelo Senhor, onde Deus ele vai fazer aquela famosa promessa: Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. Abrão, ele significa pai elevado, era esse o seu nome, e ele era casado com Sarai, que significa minha princesa. Então em Gênesis capítulo 12, Deus vai fazer esse chamado a Abrão com uma grande promessa, e nós vamos ler juntos. O texto diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando nós lemos isso e entendemos todo o panorama e a cronologia, Deus não estava só dizendo que abençoaria Abrão, mas assim como ele traçou a sua descendência, nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, a promessa de Deus, o que nós chamamos de proto-evangelium, que é, a partir da descendência da mulher, viria um Salvador e ele pisaria na cabeça da serpente. Quando Deus ele fala para Abrão que a partir da descendência dele todos os povos da terra serão benditos, claro que de forma indireta ele já está dizendo, é dessa descendência que virá a minha salvação. E aqui há algo muito importante para destacarmos. O que Deus tinha para Abrão não era algo especialmente para ele, mas era para todos os povos, mas isso nasce a partir de uma família. Deus ele escolhe alcançar todas as nações a partir daquilo que ele construiu e que ele estipulou desde o Éden, que é uma família. E a partir disso, então, nós vemos ali na história de Gênesis várias coisas acontecendo. No capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Abrão, ele chegou em Canaã e ele constrói um altar dedicado ao Senhor em Betel. Betel era uma cidade que era uma região montanhosa que ficava no centro de Canaã. E aí a Bíblia vai dizer que veio uma grande fome, então Abrão, ele sai de Canaã e ele vai para o Egito para buscar sobreviver com a sua família. Abrão ele chega no Egito e ele diz que Sarai, que era muito bonita, era na verdade sua irmã e não a sua mulher, para que ele não fosse morto, porque ele achava que as pessoas matariam ele para se casar com Sarai. E o faraó
ele se interessa por Sarai, ela leva ela ao palácio e ele enriquece Abrão por causa de Sarai. Deus pune o faraó porque Sarai era mulher de Abrão, e então o faraó, entendendo isso do Senhor, que ele não poderia se casar com Sarai, Deus estava protegendo essa família que ele separou, faraó despede Abrão com muitos bens. Abrão então ele volta para Betel, ele volta ali para Canaã e ele começa a viver com algumas pessoas. Abrão ele tinha os seus servos, ele tinha a sua esposa, mas Abrão ele também tinha um sobrinho chamado Ló. E aqui é interessante nós entendermos, porque na cultura da época, um homem que não tinha filhos, automaticamente o seu descendente seria o seu sobrinho ou filho do seu irmão. No caso, Ló, ele caminhava para ser o descendente de tudo aquilo, de toda essa riqueza que Abrão já possuía. Mas o texto vai dizer que começa a haver uma briga entre Abrão e Ló, porque Abrão se tornara muito rico, mas Ló também, e os pastores deles começavam a divergir. Então é nesse momento onde Abrão ele chama Ló e ele diz, ali em Betel, então imagina essa cena, eles estavam em Betel, que era num alto monte, no centro ali de Canaã, eles podiam ver várias terras, e Abrão diz para Ló, não é bom que isso aconteça, então Ló, você escolhe a terra que você vai querer habitar e eu irei para a direção oposta. A Bíblia vai dizer que Ló ele olhou e ele viu toda a planície ali, o Vale do Jordão, ele falou, então eu vou para esse lugar, e Abrão ele então permanece em Canaã. É muito interessante porque Ló ele vai escolher o lugar que visivelmente era o lugar mais vistoso ou mais agradável, mas Abrão não estava muito preocupado com isso, porque ele sabia que a promessa que o Senhor tinha feito para ele não dependia necessariamente de uma região geográfica, mas da palavra do Senhor que estava com ele. Então Ló vai habitar nessa terra, e o texto ele vai dizer exatamente isso. Vamos ler juntos. Gênesis capítulo 13, do verso 10 ao 12 diz: olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. A Bíblia vai continuar dizendo que Sodoma era uma cidade que carregava muita perversão. Agora, nesse momento, então, note a história de Abrão. Quando seu pai morre, Deus o chama. Agora, quando Ló se separa dele, que é como se Abrão ficasse agora sem descendentes, Deus o chama novamente em Gênesis capítulo 13, verso 14 a 17, que diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu lhe darei. Então olha que aparentemente contraditório isso. Quando parecia que as coisas iam ir para um caminho negativo, o Senhor ele se manifestava presente e reafirmava a sua promessa a Abrão. E é agora que ele estava sem um descendente ou um herdeiro direto que Deus diz: se você puder contar as areias da terra, então também vai poder contar suas descendências, porque você terá muitos descendentes. É daí que vem aquela música que nós conhecemos de Pai Abrão tem muitos filhos. Por quê? Porque Deus prometeu que Abrão teria uma grande descendência e mais, que possuiria toda aquela terra. A partir daqui, a Bíblia vai falar sobre uma guerra que aconteceu entre reis, que incluía o rei da cidade onde Ló morava. A Bíblia vai dizer que haviam 4 reis contra 5, e o grupo onde estavam os 5 reis, existia então dentre eles o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, que era onde Ló habitava, e os 4 reis triunfaram sobre os 5, a ponto de levar prisioneiros, levar cativos, levar os despojos da batalha. Isso incluiu a prisão de Ló.
A Bíblia vai dizer que um homem escapou e contou a Abrão que seu sobrinho Ló tinha sido levado preso. E aí Abrão ele junta 300 homens treinados que nasceram em sua casa e vão ao ataque. Alguns reis o apoiam e então eles triunfam. Eles recuperam todos os despojos, libertam todos os escravos e triunfam sobre essa batalha. O rei de Sodoma, inclusive, ele diz para Abrão: eu vou te dar toda essa riqueza, todos os despojos, você só me devolve as pessoas. Mas Abrão rejeita isso. Em Gênesis 14, 22 e 23 diz: mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. E aí aqui nós entendemos então que Abrão ele não queria se corromper com o governo daquela cidade, nem acreditar a glória dessa grande batalha a algum rei, mas na verdade Abrão então ele rejeita tudo isso. Ele permite até que aqueles reis que foram à batalha com ele recebesse a sua parte, mas Abrão não recebe nada. A sua porção era na verdade a libertação. Mas a Bíblia vai falar que no meio desse contexto surge um homem extremamente importante. O seu nome é Melquisedeque. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 20: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque é um homem que vai aparecer outras vezes durante a narrativa bíblica. Nós vamos ver ele em Salmos, nós vamos ver em Hebreus, e nós precisamos dar a devida importância a isso. Primeiro porque a Bíblia diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso já nos entende que Deus ele se movia inclusive com os povos. Nós vimos isso com Jó, nós vemos isso em toda a história e agora com o Melquisedeque, e não apenas com Abraão. Ambos serviam inclusive o mesmo Deus. A Bíblia também vai dizer que esse Melquisedeque ele era rei de uma cidade chamada Salém. Nós precisamos saber que Melquisedeque, esse nome significa rei justo, e Salém significava lugar de paz. Mais para frente, a cidade de Salém vai se tornar Jerusalém, que significa a cidade da paz. Então, Melquisedeque, ele era um rei justo em sua definição. Ele governava a cidade que se tornaria Jerusalém, que significava lugar de paz. E aqui nós temos inclusive um anúncio profético maravilhoso. Algumas pessoas vão dizer que isso é inclusive uma cristofania, que Melquisedeque é uma aparição de Jesus, inclusive no próprio Antigo Testamento. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, vamos tratar aqui como se Melquisedeque fosse inclusive uma figura profética e história, mas um rei daquele tempo. E então ele era um rei justo, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei dessa cidade que se tornaria Jerusalém, que é a cidade de paz, que é a cidade onde o nosso Senhor Jesus governa. E lá em Romanos capítulo 14, verso 17, a Bíblia vai dizer: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Nós vemos então a justiça e a paz sendo revelada profeticamente nesse governo de Melquisedeque. E mais, Melquisedeque ele oferece a Abrão pão e vinho, que já era inclusive um prenúncio da ceia que viria com Jesus. E Abrão entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 7, verso 3 e 4 o seguinte: sem pai nem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, Melquisedeque ele era uma figura fenomenal, mas porque ele apontava para aquela promessa e para aquele que viria.
Ela vai dizer que ele era sem genealogia e sem princípio de dias, e aqui é algo importante: ele era um rei e um sacerdote. Nós sabemos que aqueles que viriam da descendência de Abrão, que era Levi e Judá, nós entendemos que os reis, eles vêm da tribo de Judá, mas os sacerdotes, eles viriam da tribo de Levi. Aqui nós temos Melquisedeque como alguém que é rei e sacerdote, uma promessa inclusive que a Bíblia vai nos definir mais para frente como reis e sacerdotes, algo inaugurado por Cristo. Então a Bíblia já estava anunciando muito antes uma pessoa e dois eventos: a pessoa de Jesus que viria na sua primeira e que nós vamos ver também a sua segunda vinda. Depois disso tudo acontecer, Deus ele reforça então a sua aliança com Abrão, e ele fala novamente dizendo que estaria com ele e que lhe daria uma recompensa. Mas mais do que isso, Abrão, diante desse retorno da promessa do Senhor, ele diz: mas Deus, eu não tenho filhos. Eliezer, o servo da minha casa, vai ser o herdeiro de todas as coisas. E nós vemos aqui mais uma vez a promessa do Senhor, mas agora de uma forma mais completa, em Gênesis capítulo 15, do 2 ao 6, que diz: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E depois disso, a Bíblia vai dizer que Deus ele manda Abrão pegar alguns animais, cortá-los ao meio, colocar diante de um altar, porque Deus ele faria uma aliança. E aí depois disso, Abrão ele sai, o sol cai, vem o pôr do sol e aí ele tem um profundo sono. E se nós olharmos a cronologia desses eventos, nós entendemos que Deus ele primeiro chama Abrão, ele manda Abrão sair da tenda, olhar para o céu e contar as estrelas. Depois Abrão ele prepara esse sacrifício, e a Bíblia vai dizer que depois veio o pôr do sol e Abrão caiu num profundo sono. Sabe o que isso nos faz entender? Que naturalmente nós olhamos para Deus chamando Abrão para contar as estrelas e nós imaginamos, pô, ele viu uma série de estrelas, assim como as areias do mar, incontáveis, e entendeu que na verdade a sua descendência seria muito grande. Mas a Bíblia vai dizer que foi depois disso que caiu o entardecer, e isso nos mostra que quando Deus chamou Abrão ainda era dia. Ou seja, Deus ele chama Abrão e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. E Abrão, na verdade, não viu nenhuma estrela, porque ainda era dia. E a Bíblia vai dizer que mesmo sem Abrão ver, ele creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Cara, se isso não mexe com você, tem alguma coisa errada, porque isso é maravilhoso. Abrão, ele já manifestava uma fé que não se movia pelo que vê, porque a fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente acredita. E a Bíblia vai dizer que porque Abraão creu, isso lhe foi acreditado como justiça. Cara, isso é maravilhoso. E a Bíblia vai seguir então, onde a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, depois desse sonho, vai passar por todos os animais e um fogo e uma fumaça se move sobre isso. Deus ele estava reforçando a sua aliança com Abrão. Naquela época existia um costume que não se tinha contratos físicos ou de papéis ou algo do tipo. Então, quando alguém firmava uma aliança ou um contrato, sempre havia o derramamento de um sangue. Essas pessoas normalmente elas davam as mãos e passavam por entre esse sacrifício com testemunhas, dizendo: eu firmo um pacto com você daquilo que eu farei. Quando a Bíblia vai dizer que
o Espírito do Senhor, a fumaça e o fogo começa a percorrer esses animais. Na verdade, Deus ele estava fazendo uma aliança com Abrão, dizendo: eu firmo um pacto com você, que eu cumprirei isso que eu estou te prometendo. Isso é maravilhoso. Junto com essa promessa do Senhor, Deus ele anuncia algo que aconteceria um pouco mais para frente. Ele diz que então em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 12, ao pôr do sol, Abrão foi tomado de profundo sono, e eis que vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que o fogareio esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus anuncia que na quarta geração eles ficariam ali por 400 anos. Então a Bíblia vem de Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José. Eles vão lá para o Egito, nós vamos ver isso mais para frente. 400 anos eles ficam até que surge Moisés para libertar, mas Abrão não viu essas coisas, mas já era uma promessa que o Senhor fazia para ele. Então Deus firma essa aliança, passando com fogo, com fumaça, e a Bíblia constantemente vai trazer esses sinais de fogo e de fumaça como um sinal da presença do nosso Deus. Nós vamos ver isso em Joel 2, nós vamos ver isso em Pentecostes, nós vamos ver isso com Moisés, onde a Bíblia vai trazer sobre raios, sobre fogo, sobre fumaça. No hebraico original, raio e fogo é a mesma palavra. Então isso revela inclusive a presença manifesta de Deus, do Espírito de Deus, que se manifestará no Novo Testamento, mas também já presente aqui no Antigo Testamento. E aí depois disso, então, a Bíblia vai contar sobre a história do nascimento de Ismael. Sarai, ela que não podia ter filhos, pegou a sua serva, que era Agar, e entregou a Abrão para que ele tivesse um filho ou um descendente. E talvez a gente olhe para isso com muita estranheza e fale: cara, como que ela pôde ter essa ideia ou fazer isso? Naquela época existia um código de leis que se chamava o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei ou um líder babilônico que instituiu algumas leis, e uma delas dizia que se a mulher não desse filhos ao homem, ele podia então tomar uma de suas servas, gerar então através dela um filho que pertenceria a ele e a sua senhora. Então não foi algo que Sarai simplesmente tirou da cabeça, mas era algo comum para aquela época, ainda que não estivesse alinhado com a lei do Senhor. Eles se precipitam, fazem isso, e aí então nasce Ismael. Depois que nasce Ismael, Agar começa a desprezar Sarai. Sarai então ela começa a oprimir Agar, e aí Agar foge. Quando Agar foge, o anjo do Senhor a encontra, manda voltar para Sarai e faz inclusive promessas na sua descendência. E a partir então desse nascimento, a Bíblia vai dizer que Deus ele faz novamente uma aliança com Abrão, mas diz que o nome dele será mudado para Abraão e o nome de sua esposa Sarai será mudado para Sara. Então Abrão significaria pai elevado. Abraão significa pai de multidões, e Deus diz que seria a partir de Sarai que viria o seu descendente. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Sarai significava minha princesa, que demonstrava uma posse ou algo específico, único de alguém, mas Sara significa apenas princesa, que é algo geral, algo muito maior. Então não minha como específico, mas geral, como alguém que já seria mãe de multidões. E aí Deus então ele promete um filho a Abraão e agora Sara, e mesmo com a idade avançada deles, o Senhor revela isso. Abraão se muda para um lugar chamado Gerar, onde Abimeleque era um rei. Abimeleque tenta se casar com Sara, mas Deus não permite, Deus protege-os mais uma vez.
Abimeleque é curado das doenças que o Senhor derramou depois da intercessão de Abrão. E aí Abimeleque envia inclusive muitos bens agora a Abrão. Então Abrão ele se torna, já como Abraão, alguém muito mais rico do que ele já era. E depois desse contexto nasce Isaac. Sara se enfurece com Agar porque ela via Ismael maltratando e zombando de Isaac. E aí ela manda agora definitivamente Agar embora. E Deus novamente promete que também seria um grande povo, seria um povo guerreiro, seria um povo forte, um povo numeroso. A partir de Ismael, então, nós vemos o surgimento dos árabes e nós vemos toda essa história se cumprindo. E aí Deus, depois do nascimento de Isaac, vai fazer uma prova a Abraão. Em Gênesis capítulo 22, do verso 1 e 2 diz: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Existe um anúncio profético maravilhoso e eu amo essa história porque nós vamos ver isso, que esse monte que Deus mostra é o mesmo monte que mais pra frente ele vai se revelar ali com Moisés, trazendo a lei, trazendo toda a revelação, trazendo a sua presença, e mais pra frente nós vamos ver como isso reflete e impacta em Jesus também, é onde a presença de Deus se manifestou com Salomão na edificação do templo. Gente, a história é altamente conectada e maravilhosa. E agora nós vamos ver então esse anúncio profético do Salvador que viria através do sacrifício de Isaac. Primeiro Deus diz, então, pegue o seu único filho, o filho a quem você ama, que é Isaac, e sacrifique-o nesse monte. A Bíblia vai dizer então que Abrão, no capítulo 22, versos 5 a 8, que ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas, o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando nós olhamos para essa história, nós começamos a ver alguns anúncios proféticos que são maravilhosos. O primeiro deles é que Deus ele chama Abraão e diz: você vai pegar o seu único filho, aquele que você ama, e você vai sacrificá-lo. É aquele filho que você ama, ele vai ser morto. O que isso nos lembra? Lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo que pegou o seu único filho para que nós tivéssemos então a vida. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que Isaque, ele carrega nas suas costas a madeira, a lenha, nos seus ombros ali. Isso faz um anúncio inclusive daquele único filho que carregaria nos seus ombros o madeiro. E às vezes há uma ilusão que nós achamos que Isaque era um bebê, que ele era uma criança, mas não, ele já tinha inclusive idade para entender o que estava acontecendo, para carregar tudo isso, a lenha, a faca, o fogo. Ele já tinha idade inclusive para perceber que não havia inclusive o que ser sacrificado ali, mas Abrão ele já anunciava e dizia: Isaque, meu filho, Deus ele preparará para si um cordeiro para o sacrifício. Cara, isso é maravilhoso, isso conta a nossa história, isso mostra o quanto Jesus ele estava presente aqui no Antigo Testamento, como a Bíblia inclusive não pode ser montada por homens. Nenhum homem seria capaz de nessa época anunciar profeticamente coisas que aconteceriam lá na frente. E aí Deus ele então anuncia a salvação. Quando Abrão ele pega a faca para sacrificar o menino, a Bíblia vai dizer que uma voz veio do céu dizendo: Abrão, não sacrifique o menino, porque agora eu sei que você me ama. Então Deus ele prepara um carneiro para substituir esse sacrifício, porque um carneiro
carneiro, porque na verdade o cordeiro que era perfeito, ele viria mais para frente na plenitude dos tempos, mas o menino que ora era para ser sacrificado, que carregou a madeira nas suas costas, que carregou aquilo que traria a sua própria condenação, na verdade ele foi substituído pela provisão e pelo sacrifício do nosso próprio Deus. Cara, isso é incrível, e eu não sei se isso mexe com você como mexe comigo, mas a perfeição do nosso Deus desde a história de Abraão já é notada. Esse sacrifício que Jesus faria e a promessa que esse descendente viria está contido em toda a Bíblia. A Bíblia vai dizer: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E aí aqui mais uma vez, Deus ele revela, ele traz à memória a sua promessa, que é através de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. A Bíblia vai continuar então narrando a morte de Sarai. Abraão ele compra um terreno para sepultar a sua esposa no campo de Macpela, perto de Manre, ali onde Abraão inclusive vai morrer e também vai ser sepultado, e a partir disso começa a história do seu filho Isaac, e é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Então note o quanto Deus ele é perfeito. Ele criou todas as coisas, ele escolheu um povo, mas desde Gênesis capítulo 3 até aqui agora em Gênesis capítulo 22, Deus ele está revelando a sua promessa e reforçando aquilo que haveria de vir, essa pessoa central da Escritura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que você possa ter enxergado Jesus aqui durante essa história e visto que o plano de Deus não falhou, mas que ele regia todas as coisas e já apontava para a salvação que nos alcançaria. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.